No dia de ontem foram noticiados dados chocantes em relação à demografia e à natalidade em concreto. Eu venho mostrar-vos que 1/3 das mães em Portugal, ou perto disso, já são mães estrangeiras, portanto 28,8% dos partos em Portugal, e eu venho abordar estes dados porque foram noticiados recentemente. Isto são dados que foram, conhecidos recentemente, e mostrar-vos que há, evidentemente, determinadas zonas em que a imigração já é maioritária do ponto de vista dos nascimentos. Vamos ver esta notícia e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, mães estrangeiras já representam 28,8% dos partos em Portugal. Os dados realçam o aumento da proporção de partos de mães de nacionalidade estrangeira de 26,3% de 2024 para 28,8% em 2025, com as parturientes de nacionalidade estrangeira a residirem sobretudo em municípios do Algarve e da Grande Lisboa. E agora é que vocês vão ver, porque eu acho que está aqui dividida por determinadas zonas. Cá está, eu acho que sim. Acho que está aqui mesmo dividida por determinadas zonas. Isto é que é importante ter em conta. Portugal, em 2025, portanto no ano passado, registrou 87 mil nascimentos, 87.130 em 2025, mais 3 mil do que em 2024, o que dá aqui um aumento de 3,7%, que é celebrado nos mídias tradicionais como sendo um feito da imigração que nós devemos estar gratos porque está a rejuvenescer, que isto é a frase preferida dos comentadores políticos portugueses, está a rejuvenescer a pirâmide demográfica. A questão é, se vocês querem melhorar a demografia portuguesa, vocês não importam massivamente estrangeiros. Vocês dão incentivos e criam condições para que os portugueses tenham melhores condições para ter filhos. Mas não, importar estrangeiros é a decisão para o dito rejuvenescimento. Quando não estão a rejuvenescer nada, estão a substituir. Rejuvenescer uma pirâmide demográfica é garantir que as gerações de nacionais se substituem ao longo do tempo, com uma taxa que deve andar em torno dos 2,1 filhos por mulher. Em Portugal anda em torno dos 1,4. Ou seja, as gerações de portugueses devem se substituir umas às outras. As pessoas vão todas, infelizmente, falecer, dada a altura da sua vida. E depois, os mais jovens devem substituir essas pessoas que falecem, mas são os nacionais entre si. Não é importar massivamente estrangeiros para que haja, assim, verdadeiramente, nesse caso, uma substituição populacional. Mas o comentariado português celebra estes dados, recuperando a tendência de crescimento interrompida no ano anterior, com a região norte a contribuir com quase metade do aumento nacional, revelam hoje os dados do INE. Esta notícia é de ontem. A publicação Estatísticas dos Partos do INE indica que o aumento registado em 2025 contaria com a queda observada entre 2023 e 2024 e retoma a tendência de crescimento verificada em 2022. Os dados realçam o aumento da proporção dos partos de mães de nacionalidade estrangeira em 2024 para 28,8%, comparativamente ao ano anterior, estavam em 26,3%. Portanto, há um aumento de 2% proporcionalmente. Portanto, estas pessoas não estão só, para que fique claro, não estão só a representar quase 1/3 dos nascimentos em Portugal, estão a aumentar proporcionalmente a sua presença na representatividade dos nascimentos em Portugal, o que está a tornar a coisa cada vez mais grave, evidentemente. Para as parturientes de nacionalidade estrangeira a residirem sobretudo em municípios no Algarve e da Grande Lisboa, o conjunto de nacionalidades estrangeiras representadas manteve-se em relação ao ano anterior, reforçando o peso total de partos, com destaque para o Brasil, 10,5% do total de partos em 2025, salienta. E isto para Henrique Raposo vai ser uma festa. O comentador da SIC Notícias e colunista do Expresso vai festejar, porque aparentemente, não sei se estão lembrados, mas eu há uns tempos atrás, talvez há um mês, se calhar há umas semanas, fiz um vídeo em que ele dizia que reagia a essas declarações, em que ele dizia basicamente que Portugal do século XXI ou será brasileiro ou não será. Portanto, é esta a opinião da praça do comentariado português cá. E, portanto, é basicamente isto. Segundo os dados, o número de partos aumentou em todas as regiões, com exceção da região autónoma da Madeira, onde se registrou uma diminuição de 3%. Nas restantes regiões, o INE destaca um acréscimo de quase 6% observando a região do Norte, mas também o aumento de 5% registado na região Centro, na Península de Setúbal, na região autónoma dos Açores. Conjugando o número de partos e a variação anual relativa de partos em cada região, conclui-se que a região Norte contribui com quase metade, 1,8 pontos percentuais, para o aumento de 3,7% de partos
de aumento de partos do número ocorrido em 2025. O maior número de partos de mulheres residentes no país ocorreu na região norte, 29,8%, a Grande Lisboa, 25,6%, seguiu-se a região centro, quase 14%, a Península de Setúbal, quase 10%, e a região oeste e Vale do Tejo, também quase 8%. E os dados mostram aqui que nos últimos 20 anos as idades das parturientes têm aumentado. Entre 2013 e 2025, a proporção de partos de mães com mais de 35 anos passou de 17% para 32%. Portanto, vemos aqui também uma alteração na questão da idade. Eu gostava de ver aqui se mostrava a divisão, mas aparentemente não mostra, que essa é que é a pena. Mas de acordo com todos os dados, os partos distóxicos, com intervenções instrumentais e como fórceps e ventosa ou por cesariana, realizados em hospitais têm aumentado, representando desde 2009 mais de metade dos partos. Em particular, o número de cesarianas aumentou entre 99 e 2024, 27%, para 38,6% dos partos realizados em hospitais. E, portanto, basicamente são estes os dados. Nós sabemos verdadeiramente e temos conhecimento e acesso a estes dados em termos de do país como um todo. Eu gostava de ter acesso em determinadas zonas, mas como já dados anteriores do INE mostraram, há determinadas zonas do país que importa salientar na medida em que a maior parte dos partos dessas zonas são de estrangeiros. Eu acho que em Setúbal era o caso, era também no sul do país, e na Grande Lisboa isso era cada vez mais evidente, em que no caso da Grande Lisboa ainda não eram maioritários, mas andavam em torno dos 30% e muitos 40%. E, portanto, há um crescimento na proporcionalidade de nascimentos estrangeiros em Portugal. E é importante olharmos para estes dados. Porquê? Porque se os dados já estão maus, se já estão maus do ponto de vista da quantidade de filhos que são representação dos filhos estrangeiros em Portugal, filhos de estrangeiros, nós vemos essa proporcionalidade a crescer. No ano passado aumentou 3% essa proporcionalidade, ou seja, não significa só que estão a nascer 1/3 de bebés estrangeiros, significa que os bebés estrangeiros, comparativamente aos nacionais, estão a crescer do ponto de vista proporcional, o que significa que não é só a entrada massiva que está a gerar neste momento a substituição evidente do ponto de vista populacional em Portugal, que está a prejudicar verdadeiramente o real rejuvenescimento da pirâmide demográfica que deveria acontecer e que deveríamos incentivar das mais variadas formas, mas acontece também através dos nascimentos em Portugal. Ou seja, este ritmo, e eu estou certo de que se fizer as contas em Portugal podemos chegar a dados bastante concretos desse ponto de vista, se levarmos em consideração dados como, e faríamos isso na medida de ter as estatísticas mais completas possível, eu tentaria fazer isso e talvez até me dedique a produzir um dado para ter aqui uma previsão basicamente, mas se levarmos em consideração as mortes dos portugueses, o saldo migratório, ou seja, os portugueses que abandonam, os que voltam e os imigrantes que entram. Se levarmos em atenção os nascimentos dos estrangeiros, eu acho que se poderia gerar uma fórmula para nós conseguirmos prever, mas eu diria que no espaço de 10, 20 anos, se tanto, os portugueses tornam-se minoritários em Portugal se dermos continuidade a esta situação. E, portanto, os meus amigos vão ter que decidir. Eu bem sei que estão habituados a tempos mais pacíficos politicamente, estão habituados a tempos em que as soluções radicais não são necessárias, em que as soluções radicais são de outros tempos e coisas que devemos, enfim, tratar com reconhecimento histórico, mas não propriamente como algo aplicável ao dia de hoje. Mas as pessoas têm que perceber que no espaço de 10, 20 anos, não é no espaço de 2, 3, 4 gerações, é no espaço de 10, 20 anos, os portugueses serão minoritários caso este processo tenha continuidade. E, portanto, a escolha que tem que ser feita é no dia de hoje. Queremos ou não repatriar estas pessoas em massa? Eu digo que sim. Os portugueses terão que dizer que sim nas urnas e noutras formas de manifestação. As pessoas têm que acordar porque já não têm muito tempo para reverter esta situação. Eu acho que é perfeitamente possível. Acho que temos todas as condições para o fazer. Basta coragem e termos o poder político. Agora os meus amigos vão ter que decidir, porque se continuarem a menos apáticos, mornos a ver isto a acontecer, vão tornar-se numa minoria na própria casa. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.